Olá, gente, seja bem-vindo aqui à nossa terceira aula do nosso curso de especialização de iluminação e texturização 3D. E nessa aula nós vamos estar falando sobre alguns tipos de sombra, né, e sobre alguns aspectos da luz para que possa ser produzido esses tipos dessa sombra que a gente vai estar aprendendo. Bom, a primeira coisa que eu queria estar falando aqui é que existe vários tipos de sombra, né? No caso assim, não vários tipos de sombra, mas existem algumas particularidades em alguns tipos de sombra, né? E aqui o XSI ele comporta e suporta está fazendo esses tipos de sombra. A primeira coisa que eu queria estar falando é sobre um tipo de sombra chamada sombra Ray Tracing. O que é essa sombra Ray Tracing? Essa sombra Ray Tracing ela produz sombras duras, né? Sem nenhuma difusão. Tá joia? E essa sombra Ray Tracing, ela é geralmente, ou eu posso até falar quase sempre, produzida pela sombra do Sol, né? Que é o quê? Que ela é uma sombra bem dura. Você pode perceber aqui que aqui nas sombras produzidas pelo Sol não tem uma difusão, né? Um certo blue, né? Uma certa minúcia aqui assim nas extremidades dessa sombra, né? Produzida. Você pode ver que a todo momento, de um lado até o outro, essa sombra é totalmente opaca, totalmente dura, né? Então a sombra Ray Tracing ela tem essa particularidade. Aqui nós temos outra imagem, você pode ver que a sombra projetada aqui pelo Sol, ela não tem nenhuma difusão. A difusão que eu estou falando aqui não é em relação à cor, não. Por exemplo, a cor, como a gente aprendeu em aulas anteriores, a luz ela tem umbra igual a zero, ou seja, ela é totalmente preta. Só que é lógico que aqui nessa localidade nós temos vários tipos de iluminação atuando. A iluminação do Sol, né, a iluminação ambiente aqui, né, pela atmosfera, né, as luzes diretas e indiretas, quando bate aqui no carro reflete um pouco do amarelo aqui para baixo, quando bate aqui no chão reflete um pouco do cinza aqui do chão aqui para cima. Então por isso que a sombra aqui no caso não é uma sombra preta, né, por causa que tem várias luzes atuando nesse ambiente. Mas em relação ao Ray Tracing, a sombra Ray Tracing, essa sombra dura que eu falo, é justamente aqui nas bordas. Você pode ver que nas bordas não tem um certo blue, uma certa transparência de sombra mesmo, por exemplo, indo do mais escuro para o mais claro aqui, né? Você vê que não tem, ela é totalmente dura, sem nenhuma difusão, tá joia? Aqui outro exemplo, né, de também iluminação do Sol. Você pode ver aqui a sombra, as bordas dela, apesar que está um pouquinho longe, mas são bordas mais duras, tá joia? Não tem quase nenhuma difusão, tá? A sombra que o Sol faz no caso, tá joia? Então essa é a sombra Ray Tracing, né? A sombra Ray Tracing, como já está falando, ela tem a capacidade de produzir sombras duras. E o XSI, a linguagem nativa, a luz nativa, ela já é com produção de luz Ray Tracing, tá joia? Eu vou estar fazendo um exemplo aqui para que vocês possam estar analisando aqui no software. Primeiro eu vou criar aqui um cubo. Tá aqui o nosso cubo. Vou já colocar aqui um headlight e já colocar a visualização de shaders. E também vou colocar aqui também um grid, né, que é justamente o chão, né, para que a gente possa visualizar isso aqui melhor. Vou pegar aqui esse garoto aqui, esse cubo, e colocar acima do grid. Tá joia? Beleza. Não se esqueçam que quando a gente está começando uma nova cena, apertamos o tecla 8, entramos aqui no nosso, deletamos aqui a nossa light e vemos aqui no nosso render em ambience e colocamos o nosso ambience igual a zero, tá joia? Se nós formos agora renderizar, a cena vai estar totalmente preta, né, porque não tem nenhuma iluminação. Então a gente vai vir aqui, pegar uma luz, né, uma point, né, eu aperto duas vezes aqui em cima, tá vendo? Só para ele dar essa minimizada, tá joia? Venho aqui e vou colocar essa minha point aqui mesmo, pode ser.